Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última semana de aulas da disciplina de Sistemas Operacionais do curso Técnico em Informática do IF Sul de Minas, Campus Inconfidentes. Nessa semana derradeira, nós iremos explorar os capítulos 5 e 6 da nossa apostila prática referente ao Windows 7. Nessa primeira parte, iremos falar sobre o gerenciamento de hardware, onde exploraremos o gerenciador de dispositivos e o gerenciador de impressoras, ambos presentes no painel de controle do Windows 7. Na sequência, iremos falar sobre diretrizes de desempenho e segurança do sistema operacional Windows 7. Vamos lá? Como nós vimos na primeira aula do curso, os sistemas operacionais servem como intermediário entre o usuário e suas aplicações e o hardware, para que a gente possa ver quais são os elementos de hardware que estão sendo gerenciados pelo sistema operacional. Nós podemos clicar no botão iniciar, clicar com o botão direito em cima de computador e gerenciar, como nós já tínhamos feito na aula da semana passada. E ao invés de escolhermos o gerenciador de disco, nós vamos para gerenciador de dispositivos. Observe aqui no meio que aparecem, então, todos os elementos do hardware do computador e os seus respectivos estados. A ausência de uma seta para baixo e de um triângulo amarelo com uma exclamação significa que o hardware está funcionando corretamente. O gerenciador de dispositivos nos permite, entre outras coisas, atualizar o driver de gerência daquele dispositivo. Lembrando que nós falamos sobre driver em aulas passadas. Podemos também desativar e ativar um dispositivo. Então, em algumas situações, por exemplo, o dispositivo de hardware não está funcionando de forma adequada e a gente quer, então, reiniciar esse dispositivo sem ter que desligar o computador. Então, a gente pode usar desse gerenciador para poder fazer isso. Então, imagine. Então, suponha que a minha placa de rede não esteja funcionando adequadamente. Não é o caso aqui nesse momento. Mas eu quero, então, reiniciar essa placa de rede. Eu venho aqui em adaptador de rede, clico com o botão direito em cima do dispositivo de hardware e peço para desativar. Ele vai dar uma mensagem de alerta. Se eu confirmar, observem que aqui na bandeja o dispositivo é apresentado com um X e aqui no gerenciador de dispositivo ele é mostrado com uma seta para baixo, indicando que ele está desativado. Tá? Se eu quiser reativá-lo, basta clicar com o botão direito e escolher a opção ativar. Uma outra coisa que pode acontecer é um dispositivo que não esteja funcionando adequadamente. Eu vou inserir um pendrive aqui, só para poder mostrar essa situação. Então, observem, eu propositadamente inseri um pendrive que não está funcionando adequadamente. E o gerenciador de dispositivos mostra isso através aqui desse triângulo amarelo com uma exclamação ao centro. Nesse caso, é preciso identificar qual é o tipo de erro para poder providenciar a sua solução. Uma das possibilidades poderia ser a atualização do driver, que eu poderia conseguir usando a opção apropriada, atualizar driver. Ok? Bom, então para a gente poder acessar o gerenciador de impressoras, nós podemos fazer da seguinte forma. A gente clica aqui no botão iniciar, digita imp de impressoras e a gente pode ir lá na opção dispositivos e impressoras. Alternativamente, nós poderíamos fazer isso através do painel de controle. Tá? Nessa janela, então, são exibidos os dispositivos diversos e as impressoras disponíveis no sistema. Para poder adicionar uma impressora, hoje em dia é um processo bastante facilitado, porque basicamente basta você conectar a impressora ao seu computador e o sistema operacional automaticamente reconhece e faz a instalação do driver apropriado para aquela impressora. Entretanto, se você tiver algum problema nesse processo,
pode-se fazer a instalação manual através desse botão aqui, ó, adicionar uma impressora. Se a impressora for local, ou seja, uma impressora que esteja conectada diretamente ao seu computador, basta seguir os passos indicados por esta opção. Caso a impressora seja uma impressora de rede, uma impressora sem fio ou uma impressora Bluetooth, a opção de baixo deve ser utilizada. Tá? Nesse caso, você vai precisar garantir uma conexão com a sua rede local e especificar em qual caminho para poder chegar até a impressora. Então, no que diz respeito à gerência de impressoras, o que a gente pode fazer, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: apenas uma impressora pode ser impressora padrão em um determinado momento. E essa impressora padrão, ela é indicada visualmente aqui por esse círculo verde aqui com o símbolo de verificação. O que significa a impressora ser padrão? Significa que toda vez que eu pressionar um Ctrl P, toda vez que eu pedir para imprimir, a primeira impressora que vai ser apresentada será aquela definida como padrão. Então observe, eu tenho aqui uma impressora chamada Microsoft XPS, Document Writer, tá? E se eu for, por exemplo, abrir aquele arquivo que nós criamos na aula passada, tá? Se eu pedir para imprimir, ou alternativamente pressionar a tecla de atalho Ctrl P, o que vai ser apresentado para mim como opção de impressão inicial é a impressora padrão. Obviamente eu posso trocar, eu posso escolher uma outra impressora para poder fazer a impressão. Tá? Mas é claro que isso pode ser trabalhoso se você tiver que fazer muitas impressões ao longo de um período curto. Tá? Então se você, por exemplo, deseja que as suas impressões sejam enviadas todas para essa impressora aqui, no meu exemplo, a impressora HP, ao invés de ficar selecionando a impressora toda hora, o mais interessante seria você vir aqui, clicar com o botão direito na impressora e defini-la como impressora padrão. Perceba que o círculo verde passa para a impressora e agora, quando eu peço para fazer a impressão, ele automaticamente exibe ou sugere que a impressão seja feita na impressora HP e não mais na impressora Microsoft. Ok? Muito bem. Outra informação que eu quero passar para vocês é com relação à fila de impressão. Então, imagine que eu vou fazer a impressão nesse dispositivo. Então, vou clicar aqui em imprimir, ele mandou para o dispositivo. Como eu não tenho a impressora fisicamente conectada ao meu computador, tá? Pode acontecer, como está sendo mostrado aqui, um alerta, né, indicando que a impressão não pôde ser realizada. No meu caso aqui, eu sei que o erro relacionado com a impressora é o fato dela não estar conectada ao meu computador. Tá? Caso esta notificação seja exibida, é preciso que vocês procurem resolver o erro primeiramente, para depois prosseguir com a impressão. Mas olha só, o que eu quero mostrar é isso. Um documento na fila. Então, quando eu clico aqui, ele vai mostrar a fila de impressão. O que é a fila de impressão? Imagine que você esteja compartilhando a impressora entre diversos usuários, ou você mesmo utilizando diversos programas para poder imprimir documentos distintos num determinado momento do seu trabalho. Para evitar que as páginas de documentos distintos sejam impressos de forma alternada e obviamente, isso representando um problema na hora de separar as folhas, o Windows, então, ele cria esse mecanismo de fila de impressão. Então, o primeiro documento que você manda imprimir é aquele que vai sair na impressora imediatamente, caso ela esteja disponível. Se você mandar imprimir um outro documento enquanto o primeiro ainda não tenha sido finalizado, olha só, eu vou abrir aqui, por exemplo, o Paint, e vou fazer aqui um rabisco qualquer, vou salvar, teste, e vou mandar imprimir. Ctrl P, observe que a impressora padrão ela é a sugerida para minha impressão, vou mandar imprimir, né? E olha o que aconteceu. O arquivo que eu acabei de criar no Paint, né, ele foi para a fila de impressão.
né? Tão logo o primeiro arquivo, no caso aqui exemplo 1, tem a sua impressão finalizada, o Windows passa então o arquivo teste para que seja feita a impressão. Imagine que eu mande imprimir outros documentos nesse momento. Tá? Então vou fazer o seguinte, vou salvar como isso aqui, tá? Vou colocar um outro nome, teste 2, vou mandar salvar. Agora eu vou mandar imprimir isso aqui e vamos ver a fila de impressão. 3 documentos, né? Exemplo 1, teste 2, teste 3. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o documento está sendo impresso, eu não posso fazer muita coisa. Tá? A única coisa que eu posso fazer é excluir esse documento. Tá? E é importante vocês terem em mente o seguinte, uma vez que eu exclua um documento que está sendo impresso, né, da fila da impressão, isso não faz com que a impressão seja interrompida imediatamente. Tá? Isso porque há uma troca de informações entre o computador e a impressora. Então, enquanto a impressora está, de fato, imprimindo o documento, ela continua recebendo informações do computador e colocando numa memória local. Tá? De modo que, mesmo que eu interrompa a impressão, a impressora ainda vai continuar imprimindo aquele conteúdo que está na memória local dela. O que, às vezes, pode ser todo o arquivo, dependendo do tamanho dele. Tá? Agora, com os arquivos que ainda não foram para impressão, eu posso, por exemplo, alternar a ordem de impressão. Então, se eu não fizer nada, tão logo o exemplo 1 seja impresso, o sistema operacional envia o arquivo teste para ser impresso nesta impressora. E somente depois do final da impressão do arquivo teste é que o teste 2 passaria para a impressão. Tá? Se eu quiser alternar isso, eu posso fazer o seguinte, eu clico naquele trabalho que está à frente e peço para pausar. Quando terminar a impressão do arquivo exemplo 1, o sistema operacional iria botar em impressão o arquivo teste, mas como ele está em pausa, ele passa para o próximo. Olha só, eu vou apagar esse exemplo 1, porque a impressora de fato não existe aqui na minha máquina, e para poder então excluir uma tarefa que foi colocada aqui na fila, tá? Basta clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção cancelar, ou alternativamente pressionar a tecla delete do seu teclado. Tá? Ele vai perguntar se você tem certeza, sim, excluindo. E percebam que o arquivo teste não foi aquele enviado para a impressora no momento, e sim teste 2. Por quê? Porque ele está em pausa. E ele só vai ser enviado para a impressora quando eu retirar esta pausa. Ok? Olha só. Continuar. Ele saiu da pausa, porém não foi para a impressora ainda porque já existe um trabalho cuja impressão está em andamento. Eu não consigo trocar a ordem de impressão para trabalhos que estejam já em processo de impressão. Tá joia, pessoal? Deixa eu limpar então aqui a fila de impressão, excluindo. Percebo que os arquivos que ainda não foram enviados para impressão são excluídos mais rapidamente. Um outro recurso interessante que eu quero mostrar para vocês relacionado com as impressoras. Opa, eu fechei. Vamos voltar aqui. Dispositivos impressoras. Um outro recurso que eu quero mostrar para vocês, relacionado com a gerência de impressoras, é com relação ao compartilhamento do recurso. Tá? Então, o padrão das impressoras locais é estarem disponíveis apenas para o dispositivo no qual elas estão conectadas. Tá? Mas é muito comum que a gente disponibilize uma impressora através da rede para que diversos usuários possam utilizá-la. Tá? Para isso, basta clicar com o botão direito em cima da impressora, escolher a opção Propriedades da impressora, tá? Aba Compartilhamento, e aí você vem aqui e simplesmente clica nessa opção Compartilhar impressora. O Windows vai sugerir um nome para o compartilhamento. É interessante que esse nome possa permitir que o usuário da impressora saiba qual é o modelo, tá? E em que local ela se encontra. Então, né, a gente poderia colocar um nome HP para essa impressora, mas poderia colocar o nome completo dela, HP, Color, LaserJet e o modelo. Definido isso, eu clico em OK e a impressora estará compartilhada. Tá? Esse íconezinho que aparece à frente da impressora, com a figura de duas pessoas aqui,
sugere o compartilhamento. Importante, quando a impressora ela é definida como padrão, olha aqui, o símbolo de compartilhamento fica escondido atrás do círculo verde. Tá? Porém, aqui embaixo você consegue perceber quais são os estados, né, definidos para essa impressora. Então, ela é padrão e ela está compartilhada. Tá? Muito bem, a partir do momento que a impressora foi compartilhada, observe que no elemento rede do seu computador, tá, você consegue visualizar os computadores que estão compartilhando alguma coisa na rede. Tá? No meu caso aqui, o computador é o Kleber PC, e quando eu dou um duplo clique, ele mostra os recursos compartilhados. Não somente impressoras, como também arquivos, né, e diretórios presentes nesse computador. Para poder utilizar uma impressora compartilhada, basta dar um duplo clique nela. Se o driver dela não tiver sido instalado, ele será feito nesse momento e a impressora estará pronta para uso. Ok? Bom, pessoal, e assim nós terminamos a primeira parte da nossa aula, onde nós pudemos aprender como manipular o gerenciador de dispositivos e o gerenciador de impressão do Windows 7. Na sequência, nós iremos explorar as diretivas de desempenho e segurança que o Windows 7 nos oferece. Até lá!